Olá! Sabe aquela dúvida? Um deputado, um senador eleito pode simplesmente arrumar as malas, mudar para outro país e continuar com o mandato? É uma pergunta que aparece bastante. A resposta na Constituição, olha, pode não ser tão óbvia assim. Não é um sim ou não direto, né? Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar no artigo 55 da Constituição Federal para entender as regras sobre isso, sobre residir no exterior durante o mandato, focando na questão da ausência prolongada. Um tema super relevante. E antes da gente começar para valer, aquele lembrete rápido. Se inscreve aí no canal, compartilhe o material, assim mais gente acessa essa discussão importante. Bom, vamos lá. Começando pelo básico. A Constituição não lista, assim preto no branco, mudar de domicílio para o exterior como causa para perder o mandato, certo? Não, diretamente não. A questão central, na verdade, costuma ser outra, uma consequência disso. Que seria? Geralmente a situação se encaixa no inciso 3 do artigo 55. É aquele que diz que perde o mandato quem deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa. Ah, entendi. Quer dizer, morar fora na prática quase sempre leva a estourar esse limite de faltas. Exatamente. Fica muito difícil cumprir a presença exigida morando longe, né? Mas tem um detalhe crucial nesse inciso 3, uma exceção, uma condição. Isso, e essa é a chave de tudo. Salvo licença ou missão por esta autorizada. Essa é a ressalva. Ou seja, se o parlamentar conseguir uma licença formal da Câmara ou do Senado, ou estiver em missão oficial autorizada. Aí sim, as ausências por esse motivo específico não entram na conta para perda do mandato. Mas atenção, sem essa autorização formal, a ausência prolongada vira motivo para perder o cargo, sim. Entendi. E o jeito como essa perda por ausência acontece? Ele é diferente de outros casos, né? Tem uma particularidade aí no processo. Tem sim uma diferença importante no procedimento. Nesses casos de ausência do inciso 3, ou também na perda de direitos políticos, que é o inciso 4º, ou por decreto da Justiça Eleitoral, COV. O que acontece? Nesses 3 casos, a perda do mandato é só declarada pela mesa diretora da Casa. É um ato mais, digamos, objetivo, quase administrativo. Constatou a falta ou a condição, a mesa declara. E como isso se compara com as outras situações, aquelas mais políticas, talvez? Exato. O contraste é grande. Se for por infringir as regras do artigo 54, que está no inciso 1, ou por quebra de decoro parlamentar, o inciso 2, ou ainda por condenação criminal definitiva, o inciso 6. Aí o processo muda. Muda completamente. Nesses casos, a perda é decidida pelo plenário da Casa. Precisa de voto secreto, maioria absoluta dos membros. É um processo com um peso político muito maior, mais deliberativo. Mas, olha só, independente do motivo, se é declarado pela mesa ou decidido pelo plenário, tem uma garantia que vale para todos, né? Fundamental. A Constituição garante a ampla defesa em todos os casos de perda de mandato do artigo 55. Ninguém perde o mandato sumariamente. Importante isso. E tem alguma interpretação dos tribunais sobre isso, do STF, por exemplo? Tem sim, e é bem relevante. O Supremo já entendeu que uma impossibilidade fática de comparecer, como no caso de um parlamentar preso em regime fechado por mais de 120 dias, se equipara à ausência injustificada lá do inciso 3. Ah, interessante. Quer dizer, se a pessoa não pode ir, mesmo que não seja por falta de vontade, conta como ausência. Basicamente, sim, para fins de aplicação dessa regra. E essa lógica da impossibilidade fática, sabe? Alguns argumentam que poderia ser aplicada por analogia a outras situações, como, por exemplo, a residência permanente no exterior sem uma licença formal. Seria uma impossibilidade fática de comparecer. Faz sentido a linha de raciocínio. Mas, e fora essa questão da licença ou missão? Existe alguma situação em que o parlamentar pode, de fato, estar no exterior sem arriscar o mandato? Sim. A própria Constituição prevê exceções no artigo 56, inciso 1. Por exemplo, o parlamentar não perde o mandato se for nomeado ministro de Estado, ou governador de território, secretário de Estado, ou, e aqui é o ponto-chave para a nossa conversa, chefe de missão diplomática temporária. Ah, temporária.
A palavra faz diferença. Toda a diferença. O fato de existir essa exceção específica para missão temporária reforça a ideia de que a regra geral é: ou você está presente, ou precisa de licença para ausências prolongadas, ou está numa dessas poucas funções do artigo 56. Ficar fora por tempo indeterminado sem justificativa formal, aí volta a regra das faltas do artigo 55. Entendi. Trazendo isso para hoje, para nossa realidade. Qual o significado prático disso tudo, especialmente com tecnologia, trabalho remoto? Pois é, aí que o debate fica quente hoje em dia. A pandemia, com as sessões remotas, levantou essa bola. É possível exercer um mandato à distância? Inclusive morando fora? E a legislação atual cobre isso? Não cobre claramente. Tanto que já existem propostas de emenda à Constituição, as PECs, e projetos de lei tentando regulamentar. Tem PL, por exemplo, que busca permitir o exercício remoto do exterior em casos de força maior ou por segurança. Isso mostra que tem uma lacuna na lei, né? E a gente viu casos recentes que jogaram luz nessa questão, né? Sem entrar no mérito político, claro. Exato. Situações de parlamentares que passaram ou pensaram em passar um bom tempo fora do país por diferentes motivos, esses casos acabam expondo essa tensão. Fica difícil aplicar o artigo 55, inciso 3, o da ausência, quando a linha entre presença física e remota fica borrada e não tem regra clara sobre como funcionam essas licenças ou missões autorizadas no mundo de hoje. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, mudar por exterior, por si só, não tira o mandato. Isso. O problema real é a ausência nas sessões. O artigo 55, inciso 3. Se passar de 1/3 das sessões sem licença ou missão autorizada, aí sim pode levar à perda. Exato. O processo para isso acontecer varia. Se for por ausência, é a mesa que declara. Se for por outros motivos, como quebra de decoro, é o plenário que decide, com mais formalidade. E a ampla defesa sempre garantida. Sempre. E a visão do STF sobre impossibilidade de comparecer reforça essa regra da ausência. E claro, os debates atuais mostram que a lei talvez precise se atualizar para essa coisa da presença remota. Precisamente. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Nesse mundo super conectado, como que a tecnologia desafia a ideia tradicional do que é comparecer? O que significa estar presente para representar quem te elegeu hoje em dia? E como isso mexe com aquele vínculo de representação territorial que sempre foi tão importante? Excelente ponto para a gente pensar. Bom, muito obrigado a você que acompanhou nossa análise até aqui. Valeu, pessoal! Se você achou útil, se clareou as ideias, não esquece de deixar aquele like. Ajuda bastante a gente. Até a próxima!